Salve, salve! Bom dia! Bem-vindos então ao meu bloco Pro Esportes na Estação. Hoje então eu venho falar sobre a derrota do Internacional ontem pelo placar de 2-1 para o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil. Mas antes disso então, vamos aos nossos anunciantes. Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento. Vá para a Academia Fit Club Premium Moinhos de Vento. Ela fica na rua Jardim Cristófilo, número 30, no bairro Moinhos de Vento. Fone 51-2312-4773. O seu projeto de saúde começa agora. Assistência Informática do Nando Bart. Projetos, manutenção e personalização de máquinas. Fone 51-99609-3912. Assistência Informática do Nando Bart. Há 20 anos cuidando das nossas máquinas. E Duo Música Viva. Música como você nunca sentiu. Shows, eventos, feiras e formaturas. Fone 51-98433-7307. Com Jean Domingues e Cristina Cavalheiro. Duo Música Viva. Do rock ao erudito. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito a RWL, que trabalhou ontem em rede com a Estação Zero e me permitiu fazer a narração da final da Copa do Brasil ontem. Para aqueles que ouviram, eu espero que tenham gostado, tenham curtido. O que eu posso dizer é que, com certeza, eu me dediquei, eu me informei e eu dei o meu melhor. Tenho muito que aprender ainda, eu sei disso, mas então eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer pessoalmente, então, ao Júnior Imperador Brito e ao Taborda, proprietários da RWL, ao comentarista João Garcia, que me orientou e me ajudou durante a transmissão, a Lilian Mendes, que estava fazendo as reportagens lá diretamente do estádio, o Thiago Castro, que foi o nosso repórter, o Lucas Rolim, que começou então a transmissão por meio do giro da rodada. Queria agradecer o apoio de todos, ressaltando então a oportunidade que o Eduardo Taborda e o Júnior Imperador Brito me deram, permitindo que eu pudesse narrar este jogo. Agora então vamos ao jogo propriamente dito. Ontem o Internacional foi uma caricatura, ele foi um esboço. Nem de perto ele foi aquele Internacional que joga em casa, que sabe o que faz dentro dos seus domínios. Ontem faltou simplesmente tudo para o Internacional. Acabou faltando velocidade, faltou amplitude, faltou atitude, faltou organização e principalmente faltou garra. Chegar, faltando ainda 10, 15 minutos de jogo, os jogadores do Internacional estarem tomando o drible e nem sequer voltar, os jogadores do Internacional estavam completamente perdidos em campo ontem. O primeiro tempo, o Internacional ainda mostrou uma organização, ainda se mostrou um time centrado, um time concentrado, em busca da vitória. Tomou aquele contra-ataque do Atlético Paranaense e com isso acabou sofrendo um gol, mas isso é do jogo, é do futebol, não tem como evitar. E queira ou não queira, do outro lado tinha um adversário forte e organizado. O Atlético Paranaense não é apenas um time coletivo, ele tem as suas individualidades. E dentro dessas individualidades, eles têm muito bons jogadores. E assim acabou saindo então o primeiro gol do jogo e o gol do Atlético Paranaense. O Inter então partiu para o abafa em cima do Atlético Paranaense e conseguiu chegar ao gol do empate. Já no início então do segundo tempo, o Odair tira o Wellington Silva, que realmente não mostrou para que ele veio, por que ele estava em campo, porque ontem ele não conseguiu, ele não obteve nenhuma vitória individual em cima do Kelvin, ou até mesmo do Bambu, e outra coisa que a gente não sabe entender é por que o Odair acabou colocando o
o Wellington Silva, se tanto o Wellington quanto o Nico Lopes, ambos jogam pela esquerda. Então nós tínhamos até 4 jogadores do lado esquerdo e apenas o Bruno do lado direito. Talvez a ideia dele fosse que o Nico Lopes jogasse pela direita. Cara, faz tempo que o Nico Lopes não faz isso. Ele não tem mais esse cacuete. Todas as partidas em que o Nico Lopes jogou e jogou bem, ele entrou pela esquerda. Então, outra vez, o Wendel, apesar de ontem ele estava melhor defensivamente, um tanto relapso ofensivamente. O tripé do Internacional, o famoso tripé de volantes, de novo, eu não gostei da atuação do Edenilson. O Edenilson estava muito apagado em campo, mas mesmo assim, o primeiro tempo ainda foi muito melhor do que o segundo tempo. No segundo tempo, então, quando o Odair realiza a primeira substituição, ele tira o Patrick para colocar então o Rafael Sobis. Ele estava tirando um jogador de contenção que ajuda a marcar e a atacar para colocar o Rafael Sobis, que teoricamente é um atacante. E aí a partir daí então o Inter tem 4 atacantes em campo, mas não tem nenhum articulador. E a partir desse momento então o Internacional começa a perder o domínio do jogo. Nesse instante então o Atlético Paranaense, que até então, entre aspas, ele estava encurralado e respeitando o Internacional, começou a gostar do jogo, começou a tocar, começou a empurrar o Internacional, adiantou as suas linhas, dificultando a saída do Internacional, e com isso então o Victor Cuesta ou o Moledo partiram para os balões na direção da intermediária do Atlético. Cara, que é isso, vocês sabem que não adianta nada, não resolve, e com isso então o jogo ficou todo na feição do Atlético. E aí então, já nos 40 e quase 50 minutos, tivemos 5 minutos de acréscimo, então, numa linda jogada do Marcelo Cirino, em que ele deixou para trás o Edenilson e o Rafael Sobis, e nenhum dos dois fizeram menção de correr ou de voltar para proteger. Ele segue com a bola, tira o Lindoso da jogada e então joga para trás, servindo um dos atacantes do Atlético Paranaense, fechando então o placar em 2-1. Terra arrasada? Não, mas infelizmente o Odair segue então sem um título. Eu acho que ele tem que rever as suas estratégias, as suas convicções, porque novamente o Guerreiro ficou isolado no ataque, muito bem marcado pelo Léo Pereira e pelo Bambu. Ele não conseguiu se criar, não conseguiu espaços para jogar dentro da área do Atlético Paranaense. E o Internacional tem que pensar, porque ontem era o jogo da vida deles e a gente não pode aceitar que um clube da grandeza do Internacional, com o valor em folha que o Internacional tem, e se a gente comparar a equipe do Atlético Paranaense com a do Internacional, o Internacional tem um custo muito maior com o time do que o próprio Atlético, e o Atlético vem aqui e dá uma aula para o Internacional de como se administra futebol. Tem gente que falam horrores do presidente do Atlético Paranaense, mas eu acho que ele deu uma aula do que deve ser um clube empresa, de como deve ser gerido e como deve ser organizado um clube de futebol. Ele já ganhou a Sul-Americana no ano passado e esse ano então ganhou a Copa do Brasil. Não é um time modesto? Não. Tem nomes? Tem. Mas é um time moldado, montado em cima da sua base, montado em cima das categorias de base do clube. Eu não consigo entender que um clube do tamanho do Internacional, já há 3 anos seguidos, chega às finais nos sub-20, sub-23, todos os anos está disputando o título nas categorias de base, não tenha jogadores, não tenha atletas capazes de suprir ou de subir para o time principal do Internacional. Sendo que nós temos aí, dentro do próprio clube, alguns exemplos, como o Heitor, como o Nonato, então o Bruno Fux. Então acho que está na hora de começar a repensar essa situação. Bom, então a partir de domingo o Internacional está de volta ao Campeonato Brasileiro e tem que se preocupar em alcançar uma colocação que o leve novamente então para a Libertadores da América do ano que vem, e que o Internacional continue a sua escalada, continue se organizando economicamente para que em breve atinja a maturidade que o clube está precisando para voltar aos títulos e às conquistas. O Internacional este ano chegou às quartas de final da Libertadores da América,
e agora na final da Copa do Brasil. Ou seja, nem tudo está errado, mas então agora chegou a hora de rever os conceitos para então tentar ir além, para não ficar sempre no quase. Certo? Se vocês curtiram os meus comentários, deixem um like e não esqueçam de ativar as notificações para serem informados sobre os próximos vídeos, beleza? E lembrando então que meu bloco aqui no Esportes da Estação tem o apoio da Academia Fit Club Prêmio Moinhos de Vento, da assistência informática do Nando Bart e do Duo Música Viva, música como você nunca sentiu. Até o meu bloco da segunda-feira, falando sobre o jogo do Internacional contra a Chapecoense aqui no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Beleza? Abraços, até a próxima. Fui!